Vendo a entrevista do Roberto Cabrini e o bispo líder da Igreja Universal do Reino de Deus, eu quero trazer alguns comentários e trazer também a interpretação de um texto que foi citado, que inclusive é muito mal interpretado por muitos. E eu gostaria de trazer esse texto, meu objetivo, inclusive, é exatamente por causa da dificuldade de interpretação desse texto e dos enganos que poderão vir dessa entrevista, desse falso evangelho. Quando o Roberto Cabrini perguntou ao bispo de Macedo sobre a sua declaração ou dá ou desce, ele afirmou então que o evangelho é isso, ou você dá ou você desce. É porque a lei da compensação, é dando que se recebe, ou seja, você dá para Deus, você é abençoado. Se você não der para Deus, você desce. E ele falou, inclusive, isso em relação à vida espiritual. Mas na ocasião, quando ele falou, claro que ele falou no sentido de finanças. Mas, em todo caso, ele colocou essa declaração no sentido geral, ou dá ou desce, mostrando que no Evangelho de Cristo inclui o toma lá, dá cá. Mas isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça. É o Evangelho onde nós não podemos dar a Deus e Ele nos dá. Aliás, a graça onde há compensação não tem sentido existir. Porque a graça é exatamente um dom imerecido. É Deus nos dar algo que nós não merecemos, que nós não temos como pagar. Nós não temos como devolver ou dar alguma coisa para Ele para receber de volta. Tudo que Deus nos dá é exatamente com o resultado da sua graça, resultado do seu bem-querer, da sua bondade, da sua grandeza. E tem-se a graça comum, que é a graça destinada a todos os homens, tanto crentes ou não crentes, essa graça comum onde Deus dá respiração, onde Deus dá dons como voz, Deus dá capacidade artísticas e muitas outras coisas. Essa é a graça comum, e a graça especial é a graça onde Deus abre os olhos, Deus então age de uma forma soberana para que essas pessoas possam se voltar para Ele e sejam salvas. Então, os adeptos da teologia da prosperidade usam muito esse versículo que eu gostaria de interpretar nesta ocasião. Né? E muitas pessoas da teologia da prosperidade usam exatamente porque esse versículo ele fala exatamente de dar. O verbo dar, imediatamente nós trazemos para uma interpretação de ofertas, de dar alguma coisa no que diz respeito a dinheiro. O texto de Lucas, capítulo 6, verso 38, diz assim, que foi citado, inclusive, nessa entrevista, e também é citado por muitos pastores da teologia da prosperidade. Diz assim, dai, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É interessante que as pessoas que citam esse versículo excluem completamente o seu contexto. Uma regra de hermenêutica fundamental é nós analisarmos o contexto. Se nós não analisarmos o contexto, nós podemos fazer qualquer doutrina de um versículo, qualquer doutrina. Mas a regra de interpretação de qualquer linguagem
de qualquer texto é você pegar o contexto imediato, o contexto do livro. Se souber a ocasião que o autor escreveu, melhor. Se souber um contexto histórico que levou o autor a escrever isso, melhor. Então, quando as pessoas citam esse versículo, dai, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, é incrível que eles citam a metade do versículo até. Mas esse versículo aqui está no contexto da ordem de Jesus de não julgar. É o mesmo texto onde Mateus fala no capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Lucas usa o capítulo 6 também para falar do julgamento. E esse é a citação de Lucas, é o relato de Lucas, onde ele começa no verso 37. Vejam bem o que diz. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. No verso 38 diz, dai e dá-se-vos-á. Vejam que está continuando. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vejam que a última parte do verso 38 liga cada vez mais ao verso 37. No verso 39 continua, porque embora algumas Bíblias coloquem um tema entre o verso 38 e o verso 39, mas a gramática grega demonstra claramente que o verso 39 continua. Diz, no verso 39, propor-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tiro o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Ou seja, Jesus está falando aqui, segundo o relato de Lucas, a mesma coisa que Mateus falou no capítulo 7. O julgamento precipitado, temerário, não é qualquer julgamento, como eu já expliquei isso algumas vezes, mas é um julgamento precipitado, temerário. Então, qual o significado do verso 38? O significado do verso 38 é que Jesus está dizendo, se alguém julgar uma pessoa, e julgar uma pessoa de uma forma hipócrita, de uma forma precipitada, temerária, ele vai fazer igual como se faz lá no mercado. Ou seja, ele vai dar o julgamento dele, mas também ele vai receber com muita sobra de julgamento e muitas outras coisas. É isso que Jesus está dizendo. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Ou seja, Jesus está tendo aquela ideia do mercado, onde alguém pega a sua roupa, porque a palavra grega, que também está aqui, que não foi tão traduzida aqui na Bíblia atualizada, mas é algo que alguém que coloca a blusa ou a roupa dobrada para colocar alguma coisa. E o texto está dizendo assim, olha, se alguém dá o quê? O contexto no verso 37 é o quê? É como se alguém que vai julgar, se ele vai julgar, o julgamento para com ele vai ser pior. É alguém que vai dar alguma coisa e ele vai receber o quê? Então, uma boa medida, recalcada, ou seja, algo que é pressionado, sacudido, transbordante, ainda coloca mais transbordante e ainda vai mais ainda, vai transbordar mais ainda no regaço, ou seja, na roupa, que é onde era colocado, como se fosse um mantimento, alguma coisa que é bem colocada. E o sentido é que Jesus está usando essa figura de dar e receber no sentido do julgamento.
Ou seja, alguém que julga uma pessoa precipitadamente, ele com certeza vai receber o julgamento dobrado. É isso que Jesus está dizendo. Esse texto aqui não é base para eu falar para ofertas. Não é base, segundo o contexto, não é base. O texto não está dizendo se eu der, eu vou receber algo transbordante de Deus. Não é isso. O texto não está falando isso. O texto está falando, se referindo ao julgamento. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da graça. Ou seja, não é o Evangelho onde você dá para receber. Não. O Evangelho de Cristo é que, mesmo sem eu poder dar, eu recebo de Deus. O dízimo ou as ofertas, elas não são para que eu seja abençoado. Os dízimos e as ofertas são para que eu possa obedecer a Deus, claro, se tem princípios na palavra de Deus para que assim eu os faça, mas o dízimo e as ofertas, elas não são para que eu seja abençoado. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, ou você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o texto lá de Efésios capítulo 1, verso 3, está no passado, está no aoristo grego. Ou seja, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade, não é o evangelho de Cristo. O evangelho da prosperidade é um outro evangelho. Não é o evangelho onde a Escritura afirma, onde Jesus afirma que devemos abandonar, se possível, todas as coisas para servi-lo. É claro que o sentido não é que nós temos que fazer isso, mas se for necessário, devemos fazer como os apóstolos foram necessários. Foi necessário fazer isso e os cristãos do primeiro século. O evangelho de Cristo é o evangelho onde muitas vezes as pessoas são simples, as pessoas são pobres e a pobreza e a riqueza sempre farão parte da igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que os irmãos, capítulo 2, eles vendiam suas propriedades e repartiam com aqueles que tinham necessidades. Ora, quem tinha necessidade é porque não era rico. O sentido é exatamente que a igreja é composta de pessoas que têm necessidades e pessoas que não têm necessidades. E isso faz que haja uma comunhão, que haja um entendimento de verdade e de amor ao próximo. Deus abençoe a sua vida e eu espero que tenha tirado qualquer dúvida.